Esse crescimento do Brasil aí, quanto que é um bom trabalho do Haddad? Se você tivesse que... não precisa ser nem exato, nem precisa responder nesses termos, mas se a gente fosse graduar o Haddad nesses 2 anos aí, num 0 a 10, tu chutaria quanto aí? Olha, eu tive... em relação ao Fernando Haddad, quando ele foi prefeito, eu fui um opositor do Fernando Haddad. Tu era puto com 50 km por hora. Não, mas eu tinha divergência sobre a gestão e até na época eu trabalhava na Jovem Pan, eu pus até um apelido que muitos que era um personagem do seriado Chaves, o carteiro, o Jaiminho. Não, mas agora ele tem outro apelido, agora ele é o Tachad. Tachad aí. E o Jaiminho, a época o Chaves, agora voltou, né? Mas passou tantas vezes. Aí, por quê? É por causa da agenda dele. Eu acompanhava porque é bom lembrar que cumprir o artigo 37 da Constituição, quer dizer, você precisa publicizar o que você faz. E eu discordava da agenda, do ritmo de trabalho e tal, e fiz lá uma série de críticas sobre a gestão que eu achei que... Tanto que ele perdeu no primeiro... É duro você ser candidato à reeleição e perder no primeiro turno. Eu não conheço caso algum, a não ser o dele. Assim, rapidamente lembrando agora. Então, a questão que se coloca é que no caso econômico, na gestão econômica, aí precisa ser justo. Por isso que eu não tenho... O pessoal fala que às vezes você tinha um problema pessoal com ele. Não. Assim, nem com ele, nem com o Lula, nem com ninguém. Era um problema com a gestão. Uma questão da gestão, um debate político, né, sobre o que é uma gestão numa cidade. Tem de ser reconhecido que no Ministério da Fazenda foi montada uma equipe que conseguiu fazer com que alguns temas tão importantes quando o Brasil cresceu muito, pensar na questão do financiamento via BNDES, né? Por exemplo, não é possível, né? Nós tivemos uma pandemia tenebrosa e o pequeno empresário, o BNDES podia ter ajudado o pequeno empresário. O BNDES é um banco bilionário, o BNDES não tem agência. Aí eu já falei para alguns do BNDES, eles falam assim, mas você vai no banco que vai intermediar o empréstimo do BNDES. Eu falo, não, se eu for no banco, o banco vai querer emprestar o seu dinheiro do banco, a taxa de juros que é muito superior do BNDES. Por isso que uma das coisas que eu defendo é que o BNDES deveria ter agências físicas, se você saber que existe, para ajudar o micro, o pequeno empreendedor. Então, algumas coisas foram feitas agora pelo BNDES, que foi criado até no segundo governo Vargas. Voltar a discussão sobre reindustrialização e dar condições para isso. Melhorar a máquina, os programas sociais. A gente tem de entender, eles falam assim, mas espera, se gasta muito nos programas sociais. Primeiro é um gesto de civilização. Você tem que lembrar que todos são brasileiros, aqui é uma nacionalidade, nós somos do mesmo barco, né? Então essa crueldade nessa afirmação não se sustenta quando você olha privilégios fiscais para os setores que não deveriam ter aquilo. Paga IPVA quem tem jatinho? Não. É um absurdo. Mas por quê? Eu já perguntei, mas é para ensinar. Eu falo, não, meu caro, tem de pagar, mas só para pegar um exemplo banal, mas eu poderia dar outros exemplos de questões absurdas tributárias tal, que se você cortasse, é muito menos do que o conjunto anual do Bolsa Família, que favorece milhões e milhões de pessoas que vivem em situação de próxima miséria. A questão tributária no Brasil, ela é uma discussão tão profunda e tão complexa que a gente não consegue resolver a gente não consegue chegar a uma conclusão de uma reforma. Essa reforma, até eu falei, olha, frente a esse país tão complicado para resolver qualquer coisa, eu acho que é melhor ter essa do que continuar como estava. Ficou menos pior, não é que mas menos pior, porque tem de ver, como eu falo com os empresários, grandes empresas que têm setores que só cuida da questão tributária, que verdade. É uma confusão generalizada, né? E sempre tem alguém para te multar. Então, vamos facilitar coisas básicas, né? E algumas coisas melhoraram, mas sempre tem os lobbies. O que é lobby, para quem nos acompanha lá em Brasília? É grupos de pressão organizados. Gente poderosa, que na hora do debate põe um jabuti. O que é o jabuti? É aquela história do jabuti que sobe no telhado sozinho, ele não subiu, alguém colocou lá. Então, no meio do debate, alguém enfia alguma coisa para favorecer o setor A, o setor B, o setor C. E são setores poderosos economicamente. Isso é toda hora. Quase todas as PL têm jabuti. Tem, eles enfiam uma coisa. E aí aquele sujeito que precisa, por exemplo, de algum benefício, ou da aposentadoria, ou de alguma coisa, ele toma na cabeça. Então, quando você fala em aumento do salário mínimo, R$5, falei, isso vai abalar as contas públicas. Eu falo, pera, R$5, R$10 a mais, vai abalar privilégios a setores, porque tem a tal de desoneração, que quando você vai analisar, são privilégios que as prefeituras dão,
os governos estaduais e o governo federal. O governo de São Paulo, eu não tenho o número exato, mas ele dá certos privilégios fiscais em torno de 80 bi por ano. Mas para não pagar alguns impostos. setores. Para setores poderosos econômicos, que vão gerar empregos e tal. A grande questão é que nem sempre você checa se isso gera ou não. Importante checar. Checar. Porque eu sou, de certa forma, a favor que haja algum tipo de Tem incentivo nesse sentido. Você tem de ter, Porque, claro. Porque, sei lá, no fim da linha é um emprego. É o emprego da galera que agora não checar. E é um emprego que tem um efeito multiplicador. Porque ao empregar, ele vai pagar um aluguel numa casa ou vai comprar. Aí você tem todo um efeito multiplicador. Ele vai na mercearia, ele vai no supermercado, aí ele vai na padaria. Então você tem de lembrar que vai ter uma série de empregos que são gerados, né? Vai pagar tributos. De certa forma, aquela renúncia fiscal é um investimento naquela área. Isso. E aí você tem um efeito multiplicador fantástico. Então, por isso que tudo que a gente fala em termos de renúncia fiscal, gastos orçamentários efetivos, tudo tem de ser feito com muito controle. Agora, é difícil que o país, voltamos à questão, é muito grande, tem muita gente, tem muitos interesses poderosos. É difícil, você tem de convencer, são 513 deputados federais e 81 senadores. É difícil você convencê-los para fazer alguma mudança, né? Algumas vezes, alguns não querem aceitar na base do debate. Eu concordo com você, você concorda comigo. Buscam certos privilégios, então não é fácil fazer política. Por isso que nós vivemos no presidencialismo, o presidente tem de estar 24 horas, 7 dias por semana, 30 no mês trabalhando. Presidente não tem fim de semana. Ah, mas estou cansado, vai fazer outra coisa. Bota um sósia, que nem o Lula fez, né? O quarto sósia. Né? Não, essa história. E tem gente que acredita. Eu já andei por aí, muitas vezes em táxi e tal, o pessoal fala, tudo bem. Você sabe que o Lula morreu? Eu falei, não sabia. Como é que pode ele? Tu não viu ele andando melhor que o médico? Aí o Lula morreu. Eu falo, mas espera, eu vi ele hoje de manhã. Não é ele, é um ator e tal. E o pior, esse universo de WhatsApp, dessa cultura política de WhatsApp, entre aspas, a gente acredita. Não, o mundo não era, a Terra não era plana. Muita gente, a Terra era plana, esse remédio, nossa, se tomar vacina vai ficar, lembra, com AIDS e tal. As loucuras, vai morrer, vai ter isso, você vai ter aquilo. Aí mostra a ignorância, por isso nós precisamos de educação. Aí